Bom, pessoal, continuando a aula 3 de estática de mecânica geral, a gente vai falar sobre... começar falando sobre molas, né? Fazer um adendo aqui. Nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo mola. Então, nós vamos considerar uma mola como linearmente elástica. Ela vai trabalhar na faixa linear, não vai ser... nós não vamos trabalhar quando ela tiver na faixa não linear, no caso, né? Nós não vamos trabalhar com essa parte. O comprimento não deformado dela, aqui nesse caso a gente vai chamar de L0. Ela pode ser usada para sustentar uma partícula, tá? Vai ser a maioria dos problemas assim. O comprimento da mola ele vai variar numa proporção que a força atua, né? Então, por exemplo, se eu faço uma força aqui para baixo, a mola vai ser deslocada numa distância S. Então, S é a deformação da mola. Então, aqui um exemplo, né? Se eu tenho a rigidez da mola, que é dada por K, é uma característica da mola. Se ela vale 500 Newton por metro e foi deformada 0,2 metros, então multiplicando os dois, a força que eu precisei para gerar essa deformação foi de 100 newtons. Então, a força igual a Ks é a nossa força elástica. Beleza? Força elástica. A gente conhece como força igual a Kx, né? Cabos e polias, a gente vai considerar principalmente as forças de tração nos cabos. Então, esses cabos eles vão ser inextensíveis, não tem peso, tá? Eles vão servir para suportar tração, então, conforme está mostrado na figura aqui, tá? Então, vamos para um exemplo. Então, suponhamos que a gente tem no exemplo 6, ele pede para determinar o comprimento da corda, a corda AC, beleza? De modo que a luminária, essa luminária, de 8 kg, tá? De massa, esteja na posição, seja suportada na posição mostrada. Então, para ela ser suportada aqui, no final das contas, ela vai ter que estar em equilíbrio. O comprimento que é não deformado da mola, AB, essa mola aqui, é 0,4. Então, a mola, sem deformar, ela tem 0,4 metros de comprimento. E a rigidez da mola, o K, é de 300 Nm. Aqui a gente tem a geometria do problema, né? O cabo, a corda AC, está a 30 graus da horizontal. Temos essa distância das duas paredes aqui, né? Do C até o B, que é 2 metros. Essa distância não tem como ser modificada, é o tamanho da distância das paredes, né? Ok, então é isso que a gente vai ter que determinar o comprimento da corda. Se a força da mola AB, tá? A força da mola AB, ela for conhecida, o alongamento da mola vai ser determinado usando F igual a Ks, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é tentar calcular o comprimento de AC. Primeira coisa, podemos encontrar a força-peso aí da luminária. A luminária pesa 8 kg vezes 9,8. Temos 78,5 newtons de peso da luminária. Beleza? Vamos desenhar um diagrama de corpo livre aqui, ó. Diagrama de corpo livre. Ponto A. No ponto A, temos o peso, tá? Que é 78,5, então está apontando para baixo. Colocamos as coordenadas, né, x e y, para a gente não se perder. Temos a tensão, que é gerada aqui pela força da mola. Não. O que acontece? No ponto A, a luminária, devido à ação da gravidade, vai tentar se deslocar para baixo, ok? Se puxada para baixo. Só que aí nós temos uma força no cabo, por reação, né? Ela vai ter esse sentido aqui, ó, que é TAC, vai tentar equilibrar
a luminária nesse ponto. Só que a luminária está ligada a uma mola, então a força da mola vai tentar restaurar o seu formato, né, gerando uma força TAB no sentido de A para B. Tá? E aí, nesse caso, ela vai permanecer em equilíbrio. Beleza? Então, a gente está colocando as três forças aqui. A força no cabo, TAC, a força na mola, TAB, que a mola tenta restaurar o equilíbrio, né? Ela é puxada, conectada aqui, é esticada, aí quando ela tenta restaurar, mas ela já se deformou. Tá? Mas aí ela chega nesse ponto de equilíbrio. Aí temos essas três forças acontecendo, a gente indicou aqui. Nós podemos usar o triângulo de forças, né, fechando um polígono com três lados. Podemos fazer isso, tá? Se a gente quiser, né? Mas não sei se foi isso que o problema fez. Ele não usou o triângulo de forças aqui, mas você poderia usar. Então, o que foi feito? Então, primeiro traçou o diagrama de corpo livre. Agora vamos colocar as equações de equilíbrio, tá? Então, isso aqui você sempre vai ter que usar, pessoal. Sempre coloque isso aqui. Então, você pode projetar as forças em x e y aqui, as que estiverem na diagonal. Então, você coloca a força em x. Ó. Então, a soma das forças em x tem que ser zero, para que ele esteja em equilíbrio no eixo x. Mas ela também tem que ser zero, a soma, no eixo y, para que ela não se mova no eixo y. Você sempre coloca o sentido de atuação das forças. Então, eu coloquei para a direita, como seguindo o eixo x para a direita, como positivo. Tudo que for invertido a esse sentido será negativo. E eu coloquei como positivo tudo para cima aqui, né? Do zero para o y, tudo positivo, tá? Então, vamos pegar primeiro as forças no eixo x. No eixo x a gente tem TAB menos TAC cosseno de 30, tá? TAC cosseno de 30. Lembre-se, a força que está do lado do ângulo, e eu estou projetando uma forcinha aqui que está do lado desse ângulo, entre os dois, é cosseno. Isso tem que ser igual a zero, porque é uma condição de equilíbrio, né? Para que esse ponto fique em equilíbrio. Agora, no eixo y. No eixo y a gente tem TAC, né? Como eu quero esse lado aqui, então é seno de 30, menos a força-peso da luminária que está para baixo. Então eu tenho aqui uma incógnita, duas incógnitas, duas equações, consigo resolver o problema. Então eu acho o valor primeiro de TAC, que está mais fácil aqui, né? E depois TAB. Beleza? Então TAC 157 e a outra TAB 135. Então o TAC tem um valor maior. O cabo é solicitado uma força maior no cabo, tá? Ok, o alongamento da mola, então ele é, portanto, como que a gente vai achar o alongamento da mola? Então, como eu sei que a força TAB, que é exigida aqui nessa parte, é 135,9, então eu sei que a mola foi exigida uma força dela desse valor. Beleza? Se eu usar F igual a KS, eu substituo a força que é exigida da mola aqui. Portanto, eu vou ter KS aqui, ó, a constante da mola eu tenho, que é 300, a força que é exigida na mola para que ela mantenha toda aquela parte em equilíbrio é 135, eu só preciso achar a deformação na mola. Essa deformação na mola é só dividir 135,9 por 300, que dá 0,453 metros. Então isso aqui, ó, é a deformação que a mola sofreu, porque essa força foi feita na mola, tá? Para que o equilíbrio fosse completo aqui. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que do problema, a mola sem deformar, ela tem 0,4 metros. Só que ela deformou 0,453 metros. Então, somando os dois, eu vou chegar a um valor de 0,853 metros, que é o quanto que é o comprimento alongado total da mola, né? O comprimento inicial mais o comprimento que ela se deformou, ok?
Ok, se eu sei que tudo isso daqui, ó, foi deslocado 0,853 metros, tá? Então, mesmo com a força sendo feita lá, tal, prendendo aqui, eu tenho 0,853 metros como essa distância aqui. Então, como ela já está em equilíbrio, essa distância já é fixa. Só que eu sei que tudo isso daqui, pessoal, de parede a parede, é 2 metros. Eu não posso aumentar esse valor. Tá bom? Como eu quero esse lado do cabo, e eu sei que esse pedacinho aqui, ó, é 2 metros, menos a quantidade do espaço ocupado pela mola, né? Então vai ser 2 metros menos 0,853, 2 metros menos isso, vai ter que ser igual a quanto? Vai ter que ser igual a esse lado. Só que esse lado aqui, quanto vale? Vale o tamanho do cabo, que é LAC, cosseno de 30. Então, se eu transportar essa distância, projetar para cá, a sombra dela, dá LAC cosseno de 30. Beleza? Então, LAC cosseno de 30 é 2 metros menos essa distância 0,853. E aí eu fico com uma equaçãozinha prontinha para achar o tamanho da corda. Então, o tamanho da corda deu 1,32. Então, esse era o tamanho da corda para suportar essa luminária. Ok? Então, fechamos esse probleminha, tranquilo. Vamos aí para o próximo, tá? Aqui, ó, diferença da aula 3, parte 2, que a gente viu, lá a gente usou soma de vetores, né? E triângulo de polígonos para achar as forças pela lei dos senos. Aqui você pode usar aquilo porque você tem 3 forças presentes, tá? E talvez até ficasse mais fácil para alguns, né? Mas você pode usar isso aqui direto, ó. Em resistência dos materiais, pessoal, vocês sempre vão usar isso aqui, ó, sempre. Sempre vai aparecer isso. Então, é interessante você já ir se acostumando com isso. Soma as forças em x, em y, em z, faz as equações aqui e já chega na solução. Beleza? Então, já vai se acostumando aí. Ok, e para fechar nossa aula, a gente vai aprender um pouco de sistemas de forças tridimensionais. Para isso, a gente vai usar esse livro aqui. Então, a gente vai sair daquele livro do... nós estamos usando, nesse exemplo, a gente já está usando o livro, tá? Mas eu só citei agora, né? Então, a gente estava usando esse livro aqui, ó, tá? Esse livro aqui, Mecânica Vetorial para Engenheiros. E para essa parte da aula 3, né? Eu achei interessante, tá melhor a parte do Hibbeler aqui, Mecânica para Engenharia, parte de Estática, tá? Então, toda essa aula aqui é essa parte. Está indicado aqui em cima o conteúdo do livro, né? Então, a gente está usando esse conteúdo. Bom, a gente viu na sessão, em toda a parte da aula, né, que para o equilíbrio de uma partícula é necessário que a somatória das forças vetoriais aí no problema seja igual a zero. Portanto, tá, se a gente trabalhar no ambiente tridimensional, eu tenho o eixo x, y e z, todas as componentes das forças dos eixos x, y e z terão que ser igual a zero para estar em equilíbrio. Então, do plano bidimensional para o 3, aumentamos essa dimensão z. Ok? E onde isso acontece na vida real? Né? Na vida real, a gente tem, por exemplo, aqui, nós temos, por exemplo, um gancho, tá? Que suporta aqueles ímãs, os eletroímãs, tá? Que carregam ferro velho, tá? E esses eletroímãs, eles são carregados em 3 pontos. Esses 3 pontos, eles se dividem tridimensionalmente. Então, tá vendo aqui, ó, eles não estão no mesmo plano, esse aqui com esse. Não, eles estão em pontos diferentes. Então, isso é uma característica tridimensional. Aqui no diagrama de corpo livre você pode ver. Tá? Então, a gente tem as forças que são tridimensionais. Vamos para um exemplo, né, para ficar mais fácil. Nas aulas 2, que a gente já teve, né,
a gente calculou a somatória das forças num determinado problema, como esse aqui, mas a gente não, o problema não dava condição de equilíbrio para a gente não fazia que a soma das forças era igual a zero. A gente só calculava a somatória das forças e calculava a somatória e simplesmente era uma intensidade, tá? Que não era igual a zero, diferente de zero. Aqui a gente vai ter que usar uma condição de equilíbrio. Então, nós vamos começar com esse probleminha, tá? Exemplo número 7. Determine a força desenvolvida em cada cabo. Então, a gente tem um cabo, dois cabos, três cabos. Esse cabo aqui é o cabo cuja força-peso vai se estender ao longo dele, tá? Para suportar essa caixa. Essa caixa aqui tem 40 kN, ou 4.000 kg, tá? A geometria do problema, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Ó, o cabo DA, ele está na direção, ele está preso aqui em D, na parede, beleza? O cabo C está preso nesse lado da parede, o cabo B aqui desse lado. Você vê que esse eixo aqui, ó, tá? Ele está em cima do eixo X. Então, daqui para cá, ó, esse ponto B aqui, ele está a menos 4y, tá vendo? Está para lá do y. E esse ponto aqui está a mais 4y. Esse ponto aqui é a mesma altura do ponto B. Então, o ponto B e o C estão na mesma altura. Eles estão numa altura de 8 metros. Ó, se você reparar aqui, ó, 8 metros. Beleza? E o eixo, o ponto D aqui, deixa eu ver se ele está indicando. Bom, nós temos aqui que o ponto B e C, eles estão a menos 3x, tá? Então está para lá, ó. Ok? E do ponto A ao ponto D, a gente está sem coordenada aqui, tá? A gente só sabe que o eixo Z é 0, o eixo Y ele é 0 também, e o eixo onde ele está no D, né? Ele não está com uma dimensão aqui, né? Não está com uma dimensão. Beleza? Como que a gente faria o diagrama de corpo livre? O diagrama de corpo livre, pessoal, você vai desenhar o X, Y, Z no seu caderno e vai colocar aqui as forças da forma que você enxergou o problema, tá? Então, peso 40, FD, FC e FB, ok? Então, esse é o diagrama de corpo livre. Diferentemente de forças coplanares, né, aqui é mais difícil de você desenhar as forças no espaço. Então, se você simplesmente fazer um exemplo como esse aqui, já está suficiente para eu entender o que você fez do seu diagrama de corpo livre. Mas você precisa fazer o diagrama de corpo livre. Se você for no seu caderno, na prova aí, né, você tem que desenhar. Ok. Para começar a resolver esse problema, nós vamos ter que usar algumas coisas da aula 2, tá? Então, aqui a gente tem o ponto B, o ponto C. O ponto B, nós temos as coordenadas, conforme a gente viu. Se eu quisesse as coordenadas do ponto B, então o ponto B ele vai ter a coordenada menos 3 em x, em y menos 4, que ele está para lá do eixo, né, como eu falei, do eixo y está negativo, e está a 8 positivo em z. Já o ponto C, ele está a menos 3 para lá também, ó. Então, o x está positivo para cá, então ele é menos 3. Está a 4 para cá e está a 8 para cima. Então, nós temos dois pontos com suas coordenadas. Quando isso acontece, é interessante para a gente. Por quê? Porque eu posso usar o vetor posição. O vetor posição é isso daqui, ó. Isso aqui, como a gente viu na aula passada, é o nosso vetor posição. O que é o vetor posição? Então, você vai pegar uma coordenada de um ponto, por exemplo, ó, ponto B. Se eu quero o vetor posição aqui do RB, o que eu faço? Eu vou pegar, como o nosso vetor posição aponta para fora, né? Então eu vou pegar o fim dele, que é o ponto B, só que as coordenadas em x, y e z, e vou subtrair as origens, tá? Só que as origens estão no ponto A, pessoal. E no ponto A, tanto x quanto y quanto z são iguais a zero. Tá bom? Então, ó,
Então, como é que vai ficar o vetor posição aqui, já substituindo as coordenadas? Então, vai ficar xb vale menos 3. Então, fica menos 3 aqui, menos x de A vale 0. Então, aqui é 0. Então, aqui ó, vai ficar só menos 3. Tá? Então, o 0 aqui vai sumir, só menos 3. Y de B, quanto vale y de B? Vale menos 4. Menos 4, menos quanto? Y de A vale 0. Então, menos 4. Na direção de J. E por último, o Z de B, que vale 8. 8 menos 0, que o Z de A vale 0, dá mais 8K. Então, esse é o vetor posição. Agora, se eu pegar o vetor posição e dividir pelo quadrado dos coeficientes aqui, né, do vetor, só que eu levo ao quadrado, todos eles, inclusive com sinal, extraio a raiz, tá? E aí, o que acontece? O que acontece? Eu vou chegar no que a gente chama de vetor unitário. Isso é um vetor unitário. Beleza? Você pega o vetor R, posição, divide pelo módulo, você tem o vetor unitário. Para que serve o vetor unitário? Ele serve para orientar a nossa força. Ó, olha ele aqui. E ele está falando que a força F, vetorial, tá? Se eu chamar ela, por exemplo, de FB, né? A força FB está orientada, tem sua intensidade FB, tá? Que a gente vai ter que calcular, mas ela tem sua intensidade e está apontada no vetor unitário, que é esse aqui. Beleza? Então, a força FB que aponta para lá, ela tem intensidade FB e tem vetor unitário que a gente calculou. O vetor posição a gente utilizou para fazer esse cálculo. E aí eu vou multiplicando, ó, FB multiplico o primeiro termo aqui, ó, menos 3i, certo? Só que o menos 3i vai estar dividindo por essa coisa inteira aqui, ó. Aqui embaixo vai dar 9 mais 16 mais 64. Aí o resultado você vai dividir pela... Você vai extrair a raiz, tá? Vai dividir menos 3 por esse resultado. E vai dar menos 0,318. Só que você multiplicou ele por FB. FB. Então, esse aqui, você vai carregar o FB no vetor. Você vai fazer isso para cada termo, pessoal. Ó. Para cada termo. Dividir menos 4 pelo resultado da divisão. E vai carregando cada termo. Chegou nisso daqui, você vai guardar o FB no bolso. Tá? E a gente vai para o outro vetor. Então, o FB, a gente já tem uma expressão para ele, que é essa daqui. Está indicando o FB para cá. Agora nós vamos encontrar a FC, que é o vetor que aponta para lá. Tá bom? Lembre-se, ó, FB para cá, FC para cá. Vamos achar o FC. O FC você vai fazer o mesmo procedimento. Ah, por que eu peguei o FC? Porque ele me deu a coordenada. Ó. Por isso que é bom no problema você já ver quem tem coordenadas. Quando o cara começa a colocar medidas para você naquele ponto, que ele já te dá coordenadas. Então, você já pode usar o vetor posição para achar o vetor unitário e dar um sentido para a força. Então, aqui ele deu as posições do C. Então, fica mais fácil calcular a força em C, né? Ok? Então, vamos lá. A força em B, mesma coisa, tá? Vou usar aqui o nosso vetor unitário, tá? Que é o vetor sobre o módulo do vetor. Usa essa equaçãozinha aqui que a gente ajuda a gente a calcular. Então, o FC, a força relacionada ao cabo C, a C, né, é a intensidade dela. O vetor posição está aqui. Veja, o vetor posição, pessoal, como isso aqui ó, é simétrico desse lado para o outro, basta eu trocar o sinal aqui do menos aqui para o mais, ó, tá vendo? Porque isso aqui é simétrico, ó, você não precisa ficar calculando um ou outro. Ele joga o positivo para cá. E aí você extrai a raiz embaixo dos valores elevados ao quadrado. Feito isso, pessoal, temos a soma aqui e uma expressão para o FC. Beleza?
E o FD? O FD a gente não tem nada dele, a gente só sabe que ele está apontando na direção de X, né? Está aqui o FD. E a força-peso está apontando para baixo, na direção de menos K. Tudo isso em kilonewtons. Ok, então temos a expressão para cada força aqui que a gente... opa, para cima. Isso. Aqui temos a expressão para cada força que a gente encontrou. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Bom, como a gente sabe que esse ponto A tem que estar em equilíbrio, então a somatória das forças ali tem que ser igual a zero. Então o que eu vou fazer? Vou escrever a expressão correspondente a ela. Então você desenha, escreve no seu caderno isso, fala que ele está em equilíbrio, coloca a expressão, e aí coloca a expressão correspondente nos vetores. Então a força em B tem que ser somada com a força em C, somada vetorialmente com a força em D. E a força peso tem que ser igual ao vetor nulo. O vetor nulo resultante, né? Então, o que você faz agora? Você coloca a expressão vetorial que você encontrou lá atrás, para o B, que é essa daqui, escreve no lugar dela a expressão inteira, traz ela para cá, ótimo. Pega a força em C, a expressão dela, está aqui também, abre ela aqui. A força em D, coloca aqui, e a força do peso, está aqui. Todos os versores aí, certinho, tá? Colocando os circunflexos nele. Aqui está em negrito, só porque é o livro, né? Beleza? Tudo isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Igual a zero em equilíbrio. Ok, então chegamos isso aqui, tudo isso tem que ser igual ao vetor nulo. E o que acontece? Como ela tem que estar em equilíbrio, então as partes em x, que são essas daqui, ó, você vai somar igual a zero. Então vamos pegar esse e esse termo, escrever uma equação só para eles e igualar igual a zero. Aí aqui eu já tiro o vetor, pessoal. Ó. Aqui você já não usa mais vetores, tá? Até aqui você usava vetores, que isso aqui é uma equação vetorial. Aqui você já não usa mais vetores. Então você coloca antes, ó, somatória das forças em x é igual a zero, soma só as partes dos versores i, depois você faz a mesma coisa para os j, tá? Então j, j, só temos esses dois. Então, somatória das forças em y, somatória das forças em z, está aqui. Aí nós vamos ficar então com uma incógnita, duas incógnitas, três. Três equações, três incógnitas, fácil de resolver, né? Mas aí você observa a segunda equação, olha aqui. A segunda equação, esse termo é igual a esse. Então eles vão cancelar. Vamos ter as duas forças com sentidos opostos, mas são iguais. Tá? Se são iguais, substituo FB aqui por FC. Por exemplo, aqui, ó, substituo FB por FC e vou chegar numa equação em que FB e FC é igual a 23,6. Tá bom? E FD é igual a 15 kN. Ok? Beleza, então a gente achou aqui as três forças, estamos aí, ó, tá? Estamos vendo aqui, tranquilo, né? Então, a diferença desse problema é que a gente usou essa formulação aqui, né, vetorial, para ajudar no nosso problema. Isso resolve muito o nosso problema, tá? A nossa vida. Então, usem a parte vetorial, tá? Nesse caso aqui, se for espacial, né? Ajuda muito a nossa vida. E é isso. Então, esse era o probleminha 7. Vamos para o exemplo 8. No exemplo 8, é o último exemplo, tá, pessoal? Ele vai dar aqui o seguinte, ó, determine a tração em cada corda. Temos a corda AC, a D e essa parte aqui que é uma mola, tá? A B, que está suportando. As três estão na parede fixa, tá? Tem um ponto central e ela está suportando a carga de 100 kg, tá? A constante da mola é dada, ele dá alguns ângulos aqui, se você está vendo, ó, entre AC e X,
entre AC e Y e AC e Z, tá bom? Ele dá esses três ângulos. E ele dá também as coordenadas do ponto D. Vocês estão vendo aqui, ó, 2, 2 e 1. Ok? Então ele dá essas condições. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente pode calcular o peso aqui, né? Ó, 100 vezes 9,81, que dá 981. Esse é o peso. Desenho diagrama de corpo livre. Você sempre vai ter que desenhar. Não precisa colocar os ângulos aqui para não ficar tão poluído o desenho, né? Então tem FD, a força no cabo AD, FC, a força no cabo AC, FB, a força da mola, ok? Contrária aqui, ó, restaurando a sua extensão, né? Natural, e 981 o peso. Novamente eu vou usar parte vetorial para fazer os cálculos, mas aqui nós vamos usar o artifício da aula número 2, tá? Dos cossenos diretores. Tá? Então aqui a gente vai usar que a partícula está em equilíbrio, mais os cossenos diretores. Então isso aqui para a gente ainda é novo. Né? Então, o que diz a lei dos cossenos diretores? Então ele diz o seguinte: se eu tenho um vetor A, eu posso distribuir ele nas três coordenadas, I, J, K, sendo que se eu tiver os cossenos diretores, aqui eu tenho, por exemplo, ó, 60, 120 e 135, são os ângulos diretores. Eu posso decompor essa força, ou esse vetor, né, em A cossenos, A cossenos, A cossenos. Beleza? Então é o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou começar aqui com a FB. Tá? A força FB ela está na direção da mola. Como eu não tenho nenhuma informação dela, nenhuma coordenada, tá? Eu só sei que ela está aqui, ó, 120 graus em relação a C, né? Mas, fora isso, eu não tenho mais nada, não tenho coordenada, nada. Então, eu vou colocar que ela vale FB na direção do X, tá? Que é na direção I. A FC é a próxima. Então, eu vou pegar FC aqui nessa, no sentido de AC, tá? Então, a FC, quanto que ela vale? Ela vale a força, a intensidade FC, ela está em 120 em relação ao ângulo, ao eixo X, tá? Então, eu tenho cosseno de 120, seria o primeiro ângulo diretor, o primeiro cosseno diretor. Segundo, FC está a quanto do eixo Y? Ela está a 35, então cosseno de 35. E por último, FC cosseno de 60, que é o último cosseno diretor aqui. Beleza? Então temos aqui os três. E aí eu já na calculadora encontro os cossenos correspondentes, chegando a essa relação. Então eu guardo aqui essa força vetorial FC e vou partir para a força FD. A força FD eu vou ter que utilizar coordenadas, tá? Então, nesse problema você já percebe que a gente usa cossenos diretores misturando com vetores de posição. Então, esse é um primeiro problema que a gente faz, que a gente mistura os dois, tá? Então, novamente, eu tenho a posição da força D, eu tenho a posição X, que é menos 1. Então, menos 1, tá vendo aqui? Só que é menos 1 vezes, menos 1 menos 0, que é a coordenada em A, para o X, né? Aí fica aqui, ó, 2. Eu tenho Y igual a 2. Beleza? Y igual a 2 menos quanto? Menos 0 de A. Então, 2 menos 0, mais 2 de Z, menos 0, Z. Então, vai ficar aqui esse vetor de posição. Aí eu elevo ao quadrado cada um deles, extraio a raiz. E a intensidade eu deixo aqui, né? Dividindo isso tudo, vai ficar menos 0,33 FD, menos 0,667 FD, menos 0,667 FD. Beleza? E por último, a força-peso, que está colocada aqui na direção de menos K. Então, temos todas as forças aqui, isso tem que estar em equilíbrio. Então,
a soma das forças no ponto A tem que ser igual a zero. Isso implica que a força em B vetorial, em C, em D e W tem que ser igual a zero. Então, a força em B simplesmente é a intensidade FB na direção I, a força em C é essa daqui, opa, faltou mais o K, né? A força em D, tudo aqui, e por último a força peso. Então somamos tudo. Agora a gente pega as partes em Is, tá? Aqui, as partes em Is, as partes em J e as partes em K. E dividimos em 3 equações, colocando dessa forma. 3 equações, 3 incógnitas, 1, 2, 3. Tiramos o resultado aqui dos 3. Das 3 forças, pessoal, a gente vê que a força em B, a da mola, é a que tem o menor valor, tá? 694. As outras aqui são aproximadas, iguais. Então, esse problema, a gente percebeu que nós utilizamos os cossenos diretores e os princípios de força vetorial, usando o vetor posição e vetor unitário, tá? Para chegar ao encontro das forças aqui. Junto desses dois conceitos, a gente usou o equilíbrio de forças, tá? Primeiro você escreve a parte vetorial, abre ela aqui, depois você chega na parte escalar, beleza? Sem a parte de vetores aqui. E a gente finaliza a aula, tá, pessoal? A bibliografia que a gente usou é essa daqui, ok? Esses 2 livros. E até a próxima. Eu coloquei uma lista de exercícios para vocês, tá? Mandei no grupo de vocês e coloquei na lista uma parte de revisão, tá? Que eu gostaria que vocês olhassem. Essa parte não precisa entregar, tá? Só os exercícios que estão marcados lá. E é isso, pessoal. Até mais, até a próxima.